Bom dia pessoal, hoje sexta-feira, estamos começando mais uma live de lançamento e promoção do nosso workshop Plantio Inteligente, que acontece na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, na Estação de Pesquisa Agrocarregal. E já gostaria de agradecer a todos que fizeram a inscrição, que confirmaram a participação. Hoje a gente encerra oficialmente as inscrições e para a gente foi uma grande satisfação ter 100% de confirmação dos participantes. Então vai ser um evento onde a gente vai conseguir preencher aí com todos os convidados e alguns interessados que demonstraram o interesse através da pré-inscrição. E vai ser um dia de muita troca de experiência, muita coisa que a gente trouxe aqui com os palestrantes que vão estar de forma presencial no dia do evento. Então nós vamos falar sobre a parte de plantabilidade com o Paulinho Arbex, a questão de fitotecnia e manejo de doenças com o Carregal. O professor Cruciol vai falar da parte de manejo associado a estresses. É um evento que a gente construiu com muito carinho, baseado nas experiências que a gente teve no ciclo anterior, e a gente quer compartilhar com vocês na próxima quarta-feira aí para ser um dia muito bem proveitoso a todos. E hoje estou com um convidado aqui que é um parceiro desde o início do workshop desse projeto, que aconteceu há 2 anos atrás, o Gabriel Benhossi, que é consultor em mecanização agrícola. Bom dia, Benhossi. Bom dia, pessoal. Benhossi começou com a gente no primeiro projeto, através de alguns treinamentos que a gente tinha iniciado, muito naquele intuito que eu já comentei aqui em episódios anteriores. A gente identificou a questão da problemática que existia nas operações das fazendas que a gente assistia, e isso vinha impactando muito tanto a eficiência operacional quanto a qualidade agronômica que a gente observava no campo. E aí a gente veio através de treinamentos em distribuidores de sólido, boas práticas de pulverização, a questão de boas práticas de colheita e plantabilidade, construindo esse projeto que se tornou o Prisma Academy. E hoje nós temos esse serviço que a gente oferece para os clientes aqui, não só da região, mas também de outras áreas, que são os treinamentos nessas operações agrícolas, muito vinculando a parte de manutenção, regulagem e calibração de máquinas e implemento, mas também o conceito de eficiência e boas práticas operacionais para a gente extrair o máximo desses equipamentos no campo. E aí, Benhossi, bom, dessa vez o desafio é falar da parte de boas práticas operacionais no que envolve a pulverização terrestre. Eu sei que esse é um assunto que você domina bastante, mas antes da gente entrar no tema mesmo, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua percepção, o que você acha do evento, do workshop, quais foram os aprendizados que você também, por ter participado dos 2 primeiros anos, entende que é um benefício e o porquê você acredita muito também nesse projeto. Não, perfeito. Bom, o evento é fantástico, né? Dispensa comentários. A gente vê a presença de pessoas que estão vindo desde o primeiro, né? E vão estar conosco novamente, né? Produtores rurais, técnicos aí importantes aqui da região. Então, essa recorrência de presença no evento já prova o sucesso do mesmo, né? E da minha parte, né, também acredito muito aí no potencial do evento, né? A gente tem levado conhecimento bem diferente para o produtor rural, desde o primeiro lá, a questão de downforce, né? Que é uma regulagem que a gente vê nas plantadeiras aí, que muitas vezes é até um descaso, né, da porteira para dentro, mola quebrada, carrinho com embuchamento gasto, né? Então a plantadeira não está entregando todo o potencial que ela tem, né? Isso impacta na emergência, então a gente conseguiu trazer isso com muito sucesso no primeiro, né? No segundo também fizemos demonstrações importantes de plantas de cobertura, que é um medo, né, do produtor. Beleza, eu entendo o benefício, mas como é que eu vou plantar depois, né, em cima de 15 toneladas por hectare de palha, né? Então a gente conseguiu desmistificar isso, né, mostrar que tem estratégias, né, tem manejo por trás, né? E esse ano então melhor ainda, né, porque já começou a ficar um pouco mais multidisciplinar, né, até pela demanda do público, né? A gente tem visto isso, essa necessidade, né? Então vamos entrar um pouquinho além do plantio, né? Vamos continuar falando do plantio, mas acredito que esse ano vai ser ainda melhor que os anos anteriores por estar trazendo novos temas, né? E novas dificuldades, como por exemplo o tema que eu vou abordar, que é a pulverização terrestre, que também tem muita dúvida no campo, né?
Não, perfeito. E você comentou uma questão que eu também enxergo que é um grande benefício quando a gente faz esse formato de evento, onde a gente traz o conceito agronômico com o operacional, que é o que você comentou. O ano passado a gente falou muito de plantas de cobertura e a gente viu em alguns momentos uma tecnologia que tem um baita retorno, quer dizer, a gente está falando de maiores opções de raízes, uma maior cobertura do solo, um aumento de aporte de matéria orgânica dentro do sistema, mas em algum momento talvez o operacional e a falha técnica ali, você sacrifica toda uma solução por conta de não ter sido ajustado o operacional. E até teve uma conversa que a gente já conversou bastante aqui recentemente com o Carregal também, a gente vê na pulverização também isso, né? A questão de utilização de mancozeb, a dificuldade que tem no operacional de pulverização, e às vezes em algumas fazendas tira-se essa solução por não se ajustar o operacional em relação a isso. Eu acho que é uma das coisas que a ideia da gente trazer junto com os outros palestrantes que vão construir todo um raciocínio agronômico, desde a parte de atualização e manejo de doenças, a parte de manejo biológico e químico de insetos, plantas daninhas que a gente vem acompanhando aqui na região, tem sido um grande desafio, você vir complementando com o que precisa ser ajustado dentro do operacional para a gente extrair o maior benefício dessas soluções que vêm sendo inovadas dia a dia, mas às vezes elas são barradas a hora que entra para dentro da fazenda e ela não funciona. E aí eu gostaria que você entrasse um pouco mais no detalhe, o que pode acontecer dentro de uma pulverização, de uma operação de pulverização, que em determinados momentos você não tem o benefício do produto que está sendo colocado ali na bomba. Não, perfeito. É aquela famosa frase no campo do produto patinou, né? Então a gente sabe que hoje o nível que nós estamos de moléculas aí, né? É muito difícil que um produto patine, né? Normalmente quem patina no campo é a tecnologia de aplicação e o conhecimento aplicado, né? Então, por exemplo, a questão do mancozeb, né, propriamente dita, a gente vê que é um problema em muitas propriedades, né? Algumas já estão mais à frente, com estratégias simples ali, por exemplo, fazer uma diluição antecipada em água, né, sem a adição ainda de outros produtos, deixa bater esse produto, né, tenha essa paciência, né, para depois ir adicionando na ordem correta os demais, né. A gente vê que já ajuda bastante, mas que muita gente ainda não tem nem essa boa prática aí que para alguns produtores já é básica e bem batida, né. E aí, quando você não faz esse tipo de estratégia, realmente, né, até se me permite a brincadeira, no campo a gente ouve muito o trancozeb, né, porque realmente fica muito complicado, né, obstrui filtro, mas a gente vê a utilização de malha errada também. Então, na verdade, assim, para contextualizar o problema da pulverização que eu tenho visto no campo, eu volto lá atrás, que é a falta até de medir, né. Porque hoje todo agricultor, né, a gente vê que no momento do plantio, né, ali dentro da caminhonete, ele tá, né, com a trena, ele tá com um canivete ali, querendo ver quantas por metro tá caindo, né, como mais ou menos ali que tá caindo, como é que tá ficando a profundidade, né. Colheita a gente vê muito isso, né. O produtor muitas vezes, mesmo num método mais grosseiro ali, mas ele revira um pouco a palha, né. Alguns mais ousados até andam atrás da máquina para ver a quantidade de grãos que está batendo ali no vidro do carro, enfim, está tentando medir a perda, né, que ele está tendo ali na colheita para ajustar a máquina. Agora, quando a gente vai para a pulverização, a gente já não vê essa mesma preocupação, né? E é uma contradição muito grande porque é onde passa mais dinheiro, né? É a máquina que passa mais dinheiro dentro da fazenda, é o pulverizador, né? Então, e justo esse, né, é onde a gente vê a menor preocupação ou a menor intensidade de medições de qualidade, né? Como o básico, que é o papel sensível, né? Para nós técnicos, a gente imagina que todo produtor carrega um papel sensível dentro do bolso, né? Mas quando você vai para o campo, isso não acontece, né? A pessoa não está medindo, não sabe quantas gotas está chegando, se o produto está chegando ou não, né? Condição de aplicação às vezes inadequada e sem estratégia para poder mitigar as perdas, já que tem que aplicar naquele horário, né? Então eu vejo que um grande problema hoje, em todas as propriedades que a gente tem atendido aí, é a falta de medir, né? Volto a dizer, o plantio mede com canivete e trena, a colheita com trena ou gabarito, né? Que a gente sempre orienta, né? A gente vê uma certa preocupação, né? Se a máquina está jogando fora ou não. Agora o pulverizador, né? Quanto que está o potencial de deriva, né, dessa aplicação? Isso aí a gente vê que passa batido e passa muito dinheiro nessa perda, né?
Não, com certeza. Esse é o ponto, né? Se você não tem um número, você não sabe se você está certo ou está errado. O que, que é a sua boa operação? A gente entende que cada fazenda tem uma realidade. A própria questão topográfica, geometria de talhões, tudo isso vai impactar nessa parametrização para entender quais são as boas práticas operacionais dentro da realidade daquele produtor. É algo que a gente percebe muito que não tem uma regra pronta, né? Por isso que é um trabalho realmente de consultoria, onde você entra dentro da fazenda, tem um diagnóstico, entende qual que é a realidade daquela fazenda, qual que é a realidade daquele produtor, e aí você consegue customizar uma solução que é desde a própria questão de qual equipamento utilizar, e entra muito depois naquele ajuste fino de tipo de bico, para tipo de velocidade, para tipo de produto, para quantidade de cauda. Então eu vejo que realmente, igual você comentou, é onde passa o maior investimento da fazenda, é o equipamento que mais anda dentro da lavoura, e às vezes você não tem um número ali do que é um bom cenário e uma boa recomendação, porque não está sendo feita as medições. E aí eu já comentei aqui da questão da velocidade. O que a velocidade impacta dentro da qualidade de pulverização, Benhossi? É isso aí, perfeito, né? Excelente pergunta. Impacta em tudo, né? Ela pode ser o fator decisivo, né? Entre funcionar ou patinar o produto, né? Então vamos pegar desde os mais antigos, né, para construir o raciocínio. Nos pulverizadores mais antigos, a velocidade impactava na dose aplicada, né? Porque a gente não tinha nenhum mecanismo de compensação ali, como fluxômetro, né? Enfim. Então, se você fizesse uma calibração para andar em determinada velocidade e o operador andasse mais rápido do que aquilo, caía menos, né? E se ele andasse mais devagar do que aquilo, caía mais, né? Então, problemas clássicos aí no passado de superdose e subdose, que ainda acontece para quem tem esse tipo de equipamento no campo. A gente vê, né, que muitas propriedades, aqui em Rio Verde é um exemplo disso, né, já com máquinas mais modernas, né, com a questão do fluxômetro, né, que resolveu um grande problema, que era a questão da dose, mas criou outro que, na minha opinião, pode ser até pior, né, que às vezes, dependendo da oscilação de velocidade que nós tínhamos em máquinas mais antigas, né, eu tenho visto que o impacto daquela subdosagem, né, seria menos prejudicial do que o impacto hoje numa máquina com fluxômetro, na válvula PWM, que vai daí alterar a pressão de pulverização, né? E a pressão, né, na minha opinião aí, né, é mais importante até mesmo do que a vazão, né? Porque a gente fala muito aquela frase clássica, né, que é o que mata é o produto, não é a água, né? Então, não adianta você fazer 150 litros por hectare se o produto não estiver chegando embaixo. E isso pode acontecer, a gente tem visto muito caso, né? Como essa questão da velocidade impactando, né? E eu vejo que o grande problema é que não tem uma orientação técnica de qual velocidade é para andar, né? Aí você, produtor que está me assistindo, sabe disso, como é que funciona dentro da porteira para dentro. Por exemplo, alguns grupos mais organizados têm a questão da OS, né? Emite uma OS para ter o histórico de aplicação, né? Ver quantas já foi feita, respeitar o calendário de aplicações ali do fungicida e tudo mais. Só que nessa OS sai o que, né? Hoje, se você pegar um OS para ver, você vai ter lá os produtos, que nem saem às vezes na ordem que é para adicionar, não sai na ordem que o próprio sistema de controle do produtor gera, né? Então já seria até um primeiro ajuste para estar fazendo na OS aí, né? Já põe na ordem, porque quem vai receber isso no campo às vezes não tem o conhecimento necessário, então já coloca ali em ordem, né? Então às vezes nem isso é feito, mas voltando para a questão da velocidade, né? Então o que sai na OS hoje? Produto, né? A dose, obviamente, de cada um, e em alguns casos sai a vazão que é para fazer, né? Justamente para poder calcular a quantidade de produtos, né? Mas qual velocidade que é para andar? Qual ponta é para utilizar? Isso não sai na OS, né? Então, essa recomendação feita aí pelos nossos colegas agrônomos, né? Essa informação de velocidade não chega na ponta. Então, quem que vai decidir? Aí o que a gente tem visto no campo é que o operador, de acordo com o terreno, né? Igual você comentou muito bem aí, dependendo da topografia, geometria, né? Ora ele anda mais, né? Mais rápido com a máquina, e ora anda ele mais devagar, né? Aí é o que eu brinco. Enquanto o terreno for quem vai definir o tamanho da gota, né? Dali para frente é só para trás, né? Então isso tem que ser melhor desmistificado no campo, né? E essa informação tem que chegar na ponta, né? Quando você pergunta para o operador
Qual velocidade que pediram para ele andar? Geralmente a resposta que eu ouço é nenhuma. Aqui a gente decide, depende, né? Se estiver atrasado é 30 por hora, né? Se estiver de boa é 20, né? Então, e não pode, né? Isso é uma decisão muito técnica, porque vai impactar no tamanho da gota e por aí vai, né? Não, com certeza. E a hora que a gente pega os mapas depois de avaliação de resultado, no caso as máquinas que têm a telemetria, né, fica muito claro isso. A gente faz o papel hidrossensível, vê as diferenças de tamanho de gota e cobertura com diferentes velocidades, e aí depois você vê no mapa de aplicação que a maior parte do tempo ele estava na velocidade onde você tinha o menor atingimento do alvo. E isso dá uma diferença significativa no controle. É até uma experiência bacana com alguns clientes que a gente fez os treinamentos já, que eles começaram a colocar a questão da velocidade e o bico dentro da OS, né? Algumas plataformas ali que você consegue lançar a OS, você tem essa possibilidade de colocar ali, e a partir do momento que eles identificaram que impactava muito, começou a se colocar. E aí uma coisa que você comenta bastante, que eu gostaria que você discorresse um pouquinho, é inclusive o bico para aquela operação. Então, uma coisa que você já falou em outras vezes, né? Se não fosse para ter mais de um bico, não tinha uma quantidade maior ali para ter de opções dentro do pulverizador. Como que você enxerga essa composição de bicos dentro dos maquinários da fazenda? É importante o produtor ter mais de uma opção ali para ele trabalhar? Como que é esse ajuste em relação às operações que acontecem dentro da fazenda? Não, perfeito. Eu costumo dizer que bico quanto mais melhor, né? Só que aí existe uma polêmica no campo quanto ao custo, obviamente, da aquisição dessa quantidade de bicos, né? Mas não tenha dúvida, quanto mais bicos puder ter dentro da propriedade, é melhor, porque você tem mais opções para as diferentes condições climáticas, vazões que aplica, né? Mas eu diria hoje, assim, né, a pergunta talvez que muitos produtores me fazem, né? Não, mas qual que é o mínimo, né? Aí já pensando em economizar, né? Qual que é o mínimo quantidade de bicos? Eu diria que hoje no mínimo 3, né? Uma propriedade aí que hoje trabalha com menos de 3 tipos de pontas de pulverização, provavelmente em alguns momentos não está tendo a melhor porcentagem de controle que seria possível de estar sendo atingida naquele momento, né? Então, o mínimo ali seriam 3, né? E aí, lógico, tem algumas crenças limitantes também no campo, né? A gente aprendeu muito, nós às vezes, né, dependendo aonde a pessoa estudou, ouviu essa frase na graduação, né? Leque é para herbicida, né? E cone é para fungicida e inseticida, né? A gente sabe que nem sempre está. Cone é para fungicida e inseticida, mas qual cone, né? Então, a conversa sobre bico vai muito além, né? É o cone vazio, é o cone cheio, né? Que a gente vai estar utilizando. Mas eu vejo que esse é um grande problema, né? Às vezes até a gente já passou por isso, né? Vai fazer a parametrização para o cliente, né? Que é a prestação de serviço que a gente faz, né? E chega lá, tem um bico só, né? E aí complicou, né? Você, vai ter que comprar mais um, né? Porque não tem como, né? As condições climáticas mudam, né? Aí entra muito naquela questão, né? Para dar um exemplo fácil de entender. Às vezes tem um terreno na fazenda aí que dá para andar com o pulverizador, né? No português mais claro aí na linguagem do operador, dá para chegar a taca, né? E você pode, até deve, né? Porque quem não quer aumentar o rendimento, né? Andar mais rápido, fazer mais área no dia, terminar logo, né? Só que para você andar mais rápido, né, você precisa de um umbigo com um orifício maior muitas vezes. Porque se for aquele mesmo que você usa no talhão que anda devagar, né, provavelmente a pressão vai subir muito e você vai estar perdendo boa parte aí da aplicação por evaporação e deriva, né? Então no português mais clássico aí, às vezes de um 0,2 você deveria ir para um 0,25, um 0,3, né? Que são bicos bem comuns aí que a gente está vendo, né? Para poder ter essa flexibilidade durante a aplicação, né? Se você não tiver e insistir em trabalhar com 1 ou 2 bicos aí, que ainda tem muita gente que trabalha, mas você também tem que entender que aí você está engessado na aplicação, né? Vai ter que ser sempre naquela velocidade. Mas se o terreno puder andar mais, lamento, entendeu? Não vai poder andar mais, porque se você andar mais, você vai jogar o produto fora, né? Então, é muito importante hoje, pelo menos no mínimo 3 bicos, né? Mas aí o ideal seria em torno de 5, né, pontas. Aí seria um valor bem interessante que você consegue trabalhar diferentes vazões, né? No momento mais quente, reduzir vazão. Quem que não quer reduzir vazão, né? Se aplicar vazão 40 ou vazão 80, né? 40 você vai parar metade das vezes para abastecer, né? Só que não dá para fazer vazão 40 e 80 com a melhor eficiência possível com o mesmo bico, né? Então, eu diria que hoje o mínimo são 3, né? Quem está nos assistindo aí, se estiver trabalhando com menos de 3 pontas durante a safra, né? Comece a se preocupar.
Aí você comentou ali do rendimento e parada de abastecimento, que acho que é outra coisa que você vai conseguir abordar bastante no evento, que a gente sempre fala, né? Que a velocidade é inimiga das operações e às vezes ela entra como um recurso por conta de uma ineficiência operacional que a gente tem dentro da fazenda. No caso de esse olhar que você tem para rendimento, para melhoria de eficiência e aí, consequentemente, você trabalhar dentro dessa melhor janela, dentro desse melhor tempo de operação, como que você enxerga essa questão dos ajustes que tem que ser feito dentro da propriedade? O que o produtor precisa olhar para a fazenda dele para ter esse menor tempo de parada e não se apoiar só no recurso velocidade para ajustar as operações? Não, perfeito. Isso aí volta naquela história do medir, né? Então, assim como a gente orienta, né, pelo menos o uso do papel sensível, né? Que assim como a gente usa a trena para regular a plantadeira, a gente deveria usar o papel sensível para, vamos dizer assim, regular o pulverizador ou auditar como que está ficando essa aplicação, né? E quando você não mede, aí você não vai ver a importância de nenhum tipo de evolução. E o mesmo para esse ponto agora que você comentou, né? Que é a eficiência operacional, né? Hoje, se você perguntar para um gerente de fazenda, o próprio proprietário ali, o agricultor, né? Ou o operador, né? Quantas horas o pulverizador pulveriza, né? A gente vê que sai números aí muito fora da realidade, né? A gente já ouviu muito, né? 8 horas por dia, 9 horas por dia, porque só para 1 hora para almoçar, né? Aí você fala, tá, mas eu abasteço. Ah, é verdade, a gente abastece também, tá? Há quanto tempo é cada abastecimento? Aí sai números também, muitas vezes fora da realidade. Não, aqui 5 minutinhos a gente abastece. Quando você vai medir é meia hora, entendeu? Que tá perdendo para abastecer, que o tanque d'água tá longe, né? Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje é medir, né? E a gente tem visto que em maior parte dos casos essa eficiência tem ficado de 50% para menos, né? E esse número para quem é muito grande. E assim, para quem não mede, né, eu já passei por isso no campo, né? Se você falar esse número para o agricultor, soa como uma ofensa para ele, né? Mas você está dizendo então que eu só trabalho metade do tempo, né? Não estou dizendo, estou afirmando, né? E aí uma conta que eu gosto de passar muito para a galera aí que está nos assistindo é básico. Se você quer saber a tua eficiência com zero investimento, né, de telemetria, que seriam as melhores ferramentas, é simples, é largura vezes velocidade, né, dividido por 10. Então você pega aí um pulverizador de 30 metros de barra andando a 20 km por hora, faz a conta aí largura vezes velocidade, divide por 10, você vai chegar em 60 hectares por hora, né? E aí a pergunta que fica é, beleza, se a jornada de trabalho do operador é de 10 horas, a tua máquina faz 600 hectares, né, por dia? Você vai ver que não, né? Então, se no caso ela fizer 300, pronto, você já tem um número de eficiência, você já começa a fazer gestão do número, né? Ó, pera lá, minha máquina, largura vezes velocidade dividido por 10, vezes 10 horas de trabalho, tem capacidade de fazer 600 hectares. Na prática, ela faz 300, ou seja, 50% de eficiência operacional. Em alguns casos, até menos, né? A eficiência, inclusive, de 30% tem sido muito comum aí nos clientes quando a gente inicia o trabalho, né? E hoje a gente já tem vários cases de sucesso aí, né? Que até vão estar presentes no evento também para poder compartilhar a experiência, né? Das alterações que a gente sugere, como ponto de abastecimento, né? Coisas que às vezes parece básico, mas que por não ser medida e a pessoa acreditar que ele só para almoçar, né? Então não é tomada nenhuma ação em cima e a eficiência geralmente é baixa, né? Quem for começar a medir vai ver que é de 50% para menos, então é preocupante, né? A gente só pulveriza metade do tempo que a máquina está disponível, né? A outra metade está andando, está parado, está desentupindo o bico, enfim, que pode ser um problema lá de mistura do mancozeb, entendeu? Então é uma engrenagem muito complexa, né, a pulverização no campo aí. Aí você comentou que a hora que o produtor começa a medir, ele vai cada vez entrando mais no detalhe, né? Consegui ajustar isso, ganhei tanto tempo, agora eu quero tirar mais... A régua dele vai ficando cada vez mais alta, né? Esse exemplo mesmo que você comentou desse produtor que é um parceiro, a gente começou ajustando o conjunto de abastecimento dele ali, agora está no nível, inclusive, da gente projetar os pontos de parada de abastecimento.
Então a gente fazer o cálculo de consumo do pulverizador e aí ele já vai linkar com o ponto de abastecimento para já estar, a hora que a máquina estiver parando, o abastecimento já está muito próximo dela. Então não é mais a máquina que vai no ponto de abastecimento, é o ponto de abastecimento que fica ajustado onde a máquina tem um menor caminhamento dentro da área. Uma conta muito bacana, a hora que você coloca na ponta do lápis dá uma diferença muito grande. E esse produtor, ele confessou pra gente que realmente esse ano, com esses pequenos ajustes que ele fez, ele já conseguiu trabalhar 100% do tempo dentro da melhor janela de aplicação. Então foi um feedback muito positivo. E eu acho que esse conceito de eficiência realmente, assim, a hora que a gente vai entrando nesse mundo, você vai, é igual você fala muito, né? É quase que um pit stop ali, né? Então você vai cada vez mais no detalhe, você vai tentando ser o que eu preciso mudar agora para melhorar mais um pouquinho. Ah, não, agora é o abastecimento, é o ponto de abastecimento, agora é a mangueira que tem que abastecer, como que ela tem que estar posicionada no pulverizador. Isso vai ser bem bacana no evento, se abordar esse conteúdo, que eu acho que vai dar uma riqueza de experiência e bons exemplos para os produtores levarem para casa. E aí, bem, você comentou de quem não tem a telemetria já consegue fazer esse cálculo. O que quem tem a telemetria tem de benefício em relação a isso? Você que também já trabalhou nesse segmento de agricultura digital. O que a agricultura digital ela possibilita você evoluir mais no entendimento da operação? Fantástico. Até antes de comentar sobre a telemetria, né, uma polêmica que eu gosto de soltar bem seguro, né? Hoje nós temos fazendas aí que o que essa fazenda faz com um pulverizador, né, o vizinho não faz com 2, né? Então esse é um número bem tranquilo aí da gente afirmar, porque a gente tem os números e tá dentro da fazenda, tá da porteira para dentro, né? Então é uma coisa que tem que se preocupar. E quanto ao benefício da telemetria, né, quando você começa a medir, né, aí vem o primeiro choque, né, igual você comentou. E aí beleza, mas agora onde eu tenho que atacar, né? Se você só parou nessa conta que é de graça, né, que é largura vezes velocidade dividido por 10, você fica nisso. Bom, minha eficiência é 30%, os outros 70% do tempo eu estou fazendo o quê, né? Onde que está meu problema? E aí se você solta essa pergunta para o time operacional, eu já passei por isso, né? Você lembra um caso recente, né? Vira uma discórdia generalizada. Ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, a motobomba é fraca e não sei o que, o tanque d'água tá vazando, a hora que chega já tá na hora de encher de novo, e não sei o que, tá molhando a estrada, não, então, enfim. E aí imagina o produtor para tomar a decisão, ele melhora o quê, né? Quem gritar mais é que vai levar, né? E aí já a telemetria não, né? Você sai do achismo, parte para os apontamentos, né? E a identificação dos motivos dessas paradas, não só paradas, né? Deslocamento também. A telemetria gera isso de maneira automática, né? Bem simples, se o pulverizador estiver pulverizando, ele registra que está pulverizando. Se ele estiver parado, não muda a coordenada geográfica, ele sabe que está parado. Tudo de maneira automática, né? Sem depender do achismo, né? Enfim, ou da opinião do operador, do gerente, né? Então você automatiza todo esse processo, você tem um número bem mais confiável e real, né? E além disso, a cereja do bolo são os motivos da parada. Beleza, eu fiquei hoje 3 horas parado. Por quê, né? Aí diverge muito entre as propriedades, né? Mas, por exemplo, manutenção, né? Um exemplo. Mas por que está dando tanta manutenção, né? O que está acontecendo? Aí vai ver a velocidade que está andando, pulando curva de nível, né? Vai dar manutenção mesmo, né? Um pistão atrás do outro, como a gente já pegou casos, né? Então, só de você reduzir um pouco a velocidade, né? Só que muitas vezes é importante ter o número, porque se você falar para a pessoa andar mais devagar, na cabeça dela vem o quê? Vou perder tempo. Tá, beleza, mas se você aumentar 2 km por hora, o tanto que você ganha de área trabalhada no dia compensa as 3 horas parada todo dia para trocar pistão, por exemplo, né? Então você vai ver que matematicamente compensa andar mais devagar, né? Claro que vai render um pouco menos os hectares por hora, mas por você zerar as quebras, por exemplo, do pistão ali, ganha mais tempo trabalhando. Ganha mais tempo trabalhando. Então o importante é o saldo ficar positivo, né? Mas para chegar nesse nível aqui, no caso desse caso que eu estou falando aí do pistão, é telemetria, entendeu? Somente nesse cálculo grosseiro aí da largura e ver a área trabalhada ali, nunca vai conseguir chegar nesse ponto de ajuste, né? Ou outra provocação que eu gosto de fazer, né? O abastecimento traseiro, né? Do pulverizador, né? Quem faz isso hoje, né? Abastecer o pulverizador por trás ali, né? No quadro, né? Praticamente ninguém, né? Bem poucas propriedades que eu vejo com essa adoção. E é uma adoção que traz grandes resultados, né? Mas para chegar nesse nível, tem que estar medindo, né? Hoje, até o básico, né? Você perguntar para um agricultor, gerente
operador quanto tempo demora para abastecer, né? Geralmente o número que ele fala, quando você mede mesmo ali do lado da máquina com o cronômetro, né? Vamos ver então quanto tempo vai demorar. Você vê que o número está totalmente fora, né? Ele se ilude às vezes contando só o tempo de encher o tanque, né? Quando começa a subir a cauda na régua ali, né? Aí ali sim tá os 5 minutos que ele fala, ou até menos, dependendo da vazão da motobomba, né? Mas não é só isso que demora para abastecer um pulverizador, né? Ele tem que chegar até o ponto da água, ele tem que essa cauda já está pronta ou não está, né? Já está pré-diluída ou não está, né? A ordem de mistura foi correta ou não foi, né? Então a gente vê que as pessoas não têm o número, né? E se tiver a telemetria, o grande benefício é esse, né? A assertividade no número e aonde atacar, né? Perfeito, E a hora que você consegue ter essa visualização, uma vez que você já montou todo o racional e passou o conhecimento, você consegue inclusive observar quais são os operadores que estão entregando o melhor resultado, que estão fazendo a operação dentro do que havia sido combinado previamente, né? Então eu também acredito muito nesse benefício da telemetria, mas tem que ser muito naquela métrica que a gente fala que não basta só olhar, você tem que enxergar, você tem que entender o que a ferramenta tá te mostrando, né? Você olhar uma variação de velocidade, mas você não ter na cabeça só aquela visão operacional, mas o impacto agronômico do que aquela velocidade impactou no tamanho da gota e no seu atingimento de alvo. Então a observação muda muito a hora que a gente entra mais no detalhe técnico das capacitações operacionais. E aí um outro ponto que eu gostaria de perguntar para você, a gente falou de uma inovação que é a telemetria. No caso das máquinas e dos pulverizadores, o que você você que roda bastante fazenda e fazendas altamente tecnificadas, o que você está enxergando como as maiores inovações que têm aparecido nos últimos tempos aí com relação aos pulverizadores? Certo. Aí volta naquela construção de raciocínio, né? Antigamente, né, no tempo dos pulverizadores de arrasto, mas que hoje nem dá para classificar dessa forma, porque já tem pulverizador de arrasto com fluxômetro, por exemplo, né? Então, mas só para facilitar o entendimento, quem é do campo vai me entender, né? Lá nos antigão, né? Você mudava a velocidade, você já mudava a dose aplicada, a vazão, já estava tudo errado. Ia sobrar ou ia faltar produto, né? No português mais claro, né? Você levou 30 galão, era para consumir tudo nesse talhão, quando você terminava sobrou 15, né? Aplicou só metade. Então, essa era a primeira dificuldade. Aí veio a invenção do fluxômetro, trazendo de maneira simples, né? Porque, lógico, tem muitos outros componentes, né, no circuito hidráulico para poder fazer essa compensação, né? Mas para facilitar a invenção do fluxômetro, né? E da válvula PWM. Então aí você já ganhou o benefício de não sobrar e nem faltar produto, né? Você pode oscilar a velocidade da máquina, que ela vai aplicar aquela quantidade. Porém, cuidado, né? Ela vai oscilar a pressão para isso, né? E aí oscilou a pressão, muda o tamanho da gota, que pode ser pior do que uma oscilação de dosagem, né? O que as pessoas têm que entender é que pressão também é dose, né? E quando você fala isso no câmbio, não, pressão não é dose, né? Dose é litro por hectare, né? Pressão é PSI, né? Mas enquanto, né, a pessoa não entender que pressão é dose, ou é até mais importante do que dose, né? Pode jogar fora essa dose, né? 20, 30, 40, 50% dessa dose pode estar indo para o espaço, ou às vezes não está indo para o espaço porque a condição está boa, mas não está chegando, o que adianta, né? O carregal vai falar muito, né? Tem que atingir a doença, né? Mas e se não estiver atingindo, adianta, tá jogando 100 litros por hectare, não tá chegando, entendeu? A doença está embaixo, né? Aí, então, quantas inovações tecnológicas, então, de novo, antigamente errava a dose, hoje a maioria das propriedades erra a pressão, né? E para resolver isso, os fabricantes de máquina, com muito sucesso, inventaram daí os sistemas PWM bico a bico, né? Então, em vez de ter só uma PWM lá no circuito hidráulico da máquina, que vai oscilar de maneira mais simples aí, né, na maior parte dos pulverizadores, a rotação da bomba e tudo mais para poder fazer essa compensação de dosagem, hoje nós temos em cada bico, né? Então, se a máquina tiver 60 bicos, vai ter 60 válvulas PWM, e mais a que já tinha, né? Então, em vez de ter uma, vai ter 61, né? Então, aí já fica clara a evolução. E qual que é o benefício dessa pulverização pulsada, né? Aí você pode oscilar a velocidade, né? Que ela vai manter tanto a taxa aplicada, ou a vazão ali, litros por hectare, quanto a pressão, né? Então são sistemas fantásticos, mas que ainda não estou vendo muita adoção mesmo nos grandes grupos aí, por dois problemas. O básico, que é custo, né? Claro que isso traz um custo para dentro da propriedade. E o segundo é que mesmo aqueles que às vezes fazem um investimento, mas por não estar preparado, principalmente aí o ponto da questão da formulação de cauda, entendeu?
Aí tem tido muito problema mesmo, mas problemas críticos aí de entupimento. E aí no campo a gente ouve com muita tristeza, isso aí não funciona, né? Produtor arrancando esse tipo de tecnologia da máquina, né? Enfim, brigando ali com o concessionário. Então muito complicado e trouxe muito desgaste essa tecnologia no campo, né? Até alguns que eu conheço de perto, né? Adquiriram máquinas novas agora e pediram para vir sem a tecnologia, né? Então, mas por conta de problemas operacionais, né? Tem também o que evoluir da parte dos fabricantes, né? Nós não podemos ser desonestos aqui com o produtor de dizer que a culpa está só da porteira para dentro, né? A gente já fez até alguns reportes aí do que tem que mudar nesses sistemas, mas muito do que eles reclamam também é falta de ajuste ali de vazão, de ordem de mistura, né? Enfim, mas são os sistemas mais modernos que a gente tem, mas são mais sensíveis, né? Não tenha dúvida disso, né? Então, se o operacional, né, não tiver bem ajustado, até em alguns casos eu chego a não recomendar, né? Já teve casos de produtores de eu não falar, não, o senhor ainda não compra porque não adianta. Daí não vai ter o benefício. Não vai ter o benefício, vai pegar raiva e vai ficar ruim para todo mundo, né? Então, nem todo mundo está preparado para esse tipo de tecnologia, mas ela existe e é fantástica, né? Que aí, basicamente, eu arrisco a dizer aqui que a gente resolveu o problema da pulverização, né? Porque você pode oscilar a velocidade, você vai manter a dose e a pressão, que é o tamanho da gota. Então, acho que agora, vamos dizer, o próximo desafio é quase que uma utopia, né? Que seria a condição climática, né? Sim. Que aí não tem muito como a gente... Aí, para conseguir aplicar somente na condição ideal, volta no que a gente acabou de falar, né? Que é ter o operacional bem ajustado para elevar essa eficiência operacional, né? Sair dos 30%, 40%, 50% de eficiência ali e poder subir essa eficiência para poder daí sim driblar o último desafio, né? Que o primeiro desafio era da vazão, o segundo foi da pressão e está resolvido. Agora, basicamente, a gente está lutando contra a condição climática, né? Inversão térmica e por aí vai, né? Não, e você comentou, né? Que às vezes se a fazenda está muito bem encaixadinha na qualidade operacional, talvez ela não precisaria investir nessa solução que vem talvez para ajustar uma ineficiência operacional, né? Uhum. Então é o que você comenta bastante, né? As máquinas vêm evoluindo para ter cada vez menos interferência do que seria a capacidade humana ali operacional de ajustar, que se tudo tivesse muito bem alinhadinho, não precisaria apelar para esse recurso, né? Não, perfeito. E é isso não só para os sistemas PWM, né? Mas desde o fluxômetro, né? Se a gente conseguisse andar na velocidade correta, né? É aquela história, qual que aplica melhor, né? Um pulverizador de arrasto dos antigos, vamos dizer, um com fluxômetro e PWM ou um com PWM bico a bico, né? Na verdade, todos eles bem ajustados aplica igual, né? O que mudou basicamente é a capacidade de tanque, tamanho de barra, né? Velocidade de deslocamento, isso sim, né? Não tenha dúvida, mas de qualidade de aplicação, não tem como a gente falar que precisa investir, né, num sistema PWM bico a bico aí para ter uma boa qualidade de aplicação, né? Inclusive, né, já peguei caso de produtor com essa tecnologia tá aplicando pior do que produtor com pulverizador dos antigos ainda, né? Por falta de conhecimento, né? Naquele caso era o bico que estava errado, né? Adquiriu o sistema, fantástico, né? Porém, a ponta que estava sendo utilizada, ela começava a trabalhar com 414 kPa de pressão, né? Então, arredondando, ele começava a trabalhar de 4 bar para cima, né? Mas para a condição dele ali, de vazão que ele aplicava, né? Horário do dia, né? Ela teria que trabalhar com uma pressão mais baixa. E aí, quando ela trabalhava com a pressão mais baixa, por estar fora da especificação da ponta, tinha grande desuniformidade, né, de aplicação. Que a gente pegou passando ali o fluxômetro nos bicos, né, e vendo a variação ali. Então, estava ficando péssimo, né, a qualidade. Ele estava chegando a variar 30% da dose, né, ao longo da barra, né. Coisa que um de arrasto, né, muitas vezes com uma pequena oscilação de velocidade, não chega a errar 30% da dose, né. Então, com muito cuidado, né, que não é só tecnologia, né, tem que ter conhecimento técnico, né. Bacana. E uma outra inovação que eu gostaria que você discorresse também, que você teve uma boa experiência nisso, que a gente vê crescendo cada vez mais a questão de projetos, né? Projetos de sistematização, tanto de plantio quanto de pulverização. O que você acha que agrega muito essa solução aí dentro do operacional da fazenda? Isso aí veio para ficar, né? E falo com muita segurança. Quem ainda não faz está atrasado, né? Simples assim, porque você precisa definir a rota de caminhamento das máquinas, principalmente para reduzir manobra, né?
Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa acha que está fazendo no melhor sentido, mas não tá, né? Quando o talhão é quadrado, até é fácil, né, de você definir a melhor rota, mas quando começa já a ter uma beira de mato, né, começa a ter uma declividade, né, que aí às vezes tem que plantar em nível, então a gente vê que bater o ponto AB ali, né, a pessoa não consegue ter o mesmo nível de assertividade do que um projeto feito em computador, né, analisando o talhão, diferentes trajetórias, né. Então a gente tem visto os casos aí de reduzir pela metade, né, a quantidade de passadas, né. Então, um número mais direto do que esse é impossível, né? Se você perguntasse para o produtor, você prefere para pulverizar esse talhão, dar 30 passadas ou dar 60, né? Manobrar 60 vezes ou 120 vezes, né? Numa conta, não, prefiro metade. Pois é, mas aí para isso precisa ter essas questões do projeto, né? E aí hoje está num nível fantástico, né? Tem casos aí, a gente está vendo a galera conseguir pulverizar na entrelinha, né? Tanto da soja quanto do milho. Claro, usando espaçamento de 50, de 45 fica um pouco complicado. Mas qual que seria o benefício disso para todo mundo entender de maneira simples? Se você pegar um talhão retangular, né? Imagina aí, todo mundo tem celular, né? Olha o seu celular, é um retângulo. É melhor você fazer no sentido de maior comprimento ou no de menor comprimento, né? Só que aí tá, se você definiu o maior comprimento, você definiu para quê? Para o plantio ou para pulverização, né? Então, se você alinha o plantio, que é o que muita gente faz, você bica a pulverização. E se você alinha a pulverização, você bica o plantio, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente pulveriza, né? 99% das propriedades pulverizam cruzando, né? O milho e a soja, né? E aí, quando você tem essa questão do cruzamento, né? Você não consegue nunca alinhar as duas operações no melhor sentido. Alguma você vai ter que sacrificar, né? Que é uma outra polêmica, né? Quando a gente está dentro da porteira ali, você fala, o senhor prefere alinhar a pulverização ou o plantio, né? Isso divide muito opiniões, né? Alguns falam que preferem o plantio por conta da janela, que a pulverização depois tem tempo, né? Já ouvi muito isso. E outros ao contrário, falam, não, eu prefiro alinhar a pulverização, porque o plantio eu faço 2 vezes no ano, milho e soja. A pulverização eu faço 15, né? Então eu tenho que alinhar a pulverização, mas de qualquer forma você está matando o operacional de alguma, né? E com esse nível de tecnologia que você está se referindo aí de projeto e tudo mais, é possível, inclusive, para dar um exemplo direto, andar na entrelinha, né? Você aumenta o rendimento das duas operações, né? Não precisa sacrificar nenhuma, né? Bacana. Bom, uma curiosidade que eu queria perguntar para você. Você atende produtores aí, desde o mais básico, produtor pequeno, recentemente você teve em algumas áreas de Minas ali, inclusive de produtores de café, até as maiores fazendas do Brasil aí, os maiores grupos de produção agrícola. O que você acredita que tem de diferença? O que essas empresas, o que esses produtores que estão realmente sendo mais eficientes, tendo essas operações com mais qualidade, o que eles têm feito de diferente? Assim? Qual tem sido o maior investimento que eles têm feito nas operações? A gente vê muito, o primeiro ponto é capacitação, né? Infelizmente, né, fazendas pequenas dificilmente investem em capacitação por talvez, justamente eu já ouvi muito, não, pro meu tamanho aqui não compensa, né? Então essa frase não tem sentido nenhum, né? Porque só porque a propriedade é pequena, então não compensa fazer bem feito, é melhor fazer mal feito, né? Vamos dizer no português mais claro, eu sei que a frase é forte, mas a realidade é essa, né? Então não tem muito a ver com o tamanho da propriedade, né? E querendo ou não, os grandes players aí do agronegócio investem pesado, né, em capacitação, né? Treinamento de equipe, né? Eu vejo que isso tem feito muita diferença, né? Pelo nível mesmo ali das pessoas envolvidas na operação, né? Quando você chega numa propriedade desse porte aí, quando você vai discutir, vamos falar de pulverização, que é o que a gente está falando aqui hoje, o nível é outro, né? A gente já está discutindo coisas avançadas, né? Enquanto que nessas, muitas vezes, propriedades pequenas, vamos dizer, nem a troca dos bicos não é feita, né? No pulverizador, né? Aquela famosa, esse aqui é tão bom que é original ainda. Tá com 60% de coeficiente de variação já a barra, né? E não sabe, às vezes nem o próprio agricultor não sabe, né? Enfim. Então eu vejo que a capacitação é um ponto-chave. Investimento em máquina eu não diria, porque surpreende muito, né? A gente vê aí propriedades menores com máquinas tão avançadas quanto a dos grandes players, né? Então eu vejo que a dificuldade não está na máquina como muita gente imagina, né? Porque o produtor menor tem investido também em máquinas modernas, né? Máquinas com mecanismos de compensação e tudo mais, mas está esbarrando muito ali realmente no conhecimento técnico, né? Da equipe e capacitação. Perfeito.
Bom, como mensagem final, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. O que você poderia deixar de mensagem para quem vai estar com a gente lá na próxima quarta-feira? O que os ouvintes, os participantes podem esperar da sua palestra, da sua apresentação? O que você vai trazer de novo para a gente? Bom, nós vamos estar abrindo a caixa preta aí, né? Então fica aqui o nosso convite, vamos estar passando dica desde eficiência operacional, que é um tema pouco abordado, né? Certamente os senhores e senhoras aí já participaram de muito treinamento de tecnologia de aplicação, né? A gente sabe que as empresas levam muitas vezes esse tipo de treinamento no campo ali para mostrar um adjuvante, alguma coisa nesse sentido, mas essa questão de eficiência é bem pouco abordada, para não dizer que não é abordada, né, no Brasil. Então nós vamos estar trazendo essa questão de como melhorar, como fazer o pulverizador ter uma eficiência melhor, pulverizar mais área durante o dia ali, né? Para também, já linkando com a condição climática, poder aplicar somente na condição ideal, né? Não ter que forçar aquela aplicação ali no período crítico, né? E também recomendações ali, questão de velocidade, né? A gente tem visto que é um problema muito comum, os senhores sabem disso, né? Muitas vezes nem chega essa informação, né? Quem decide é o operador, o agricultor não sabe qual velocidade a máquina está andando, né? E isso pode causar um desastre ali na operação, né? Então vai ser bem completo, né? Vai desde como fazer o pulverizador trabalhar e não ficar parado, né? Não ficar deslocando, mas também como atingir o alvo, que é o que mais interessa, né? Então aguardamos vocês ali na quarta-feira. Maravilha, obrigado Benhossi. Gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente acompanhando. Para mim foi uma baita de uma experiência esses bate-papos que nós tivemos nas últimas semanas. Cada palestrante, cada convidado que esteve aqui com a gente trouxe um pouquinho de conhecimento, mais um pouquinho de informação, que é justamente o intuito que a gente quer trazer no workshop, esse evento que para nós realmente já se tornou um marco, que é de trazer a nossa visão, como que nós estamos enxergando esse movimento que vem acontecendo na agricultura. E esse ano nós vamos falar muito de eficiência agronômica e eficiência operacional. Eu acho que esse é um dos grandes segredos que a gente consegue tanto aumentar a nossa produtividade, que quanto mais a gente vai subindo, mais difícil fica de ajustar essa reguinha, mas no final também a gente ter uma rentabilidade, e é por isso que eu gostaria de agradecer, e nos vemos todos lá no dia 11, na Estação de Pesquisa Agrocarregal, e um abraço a todos e boa sexta-feira.